Olá, bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com Carlos Eduardo Moreiras, fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia manipulativa, pós-graduando em osteopenia. Carlos, prazer, obrigado por ter aceitado nosso convite. Boa tarde, Renata, tudo bem? Olha, muito obrigado por me convidar e poder agregar aqui ao teu programa e agregar aqui para a nossa comunidade. Que legal. Carlos, tu és fisioterapeuta. Como surgiu essa assim, paixão pela fisioterapia? Então, olha, a fisioterapia surgiu na minha vida assim, ó, de uma forma bem diferente. Eu, até o momento, eu já tenho quase 5 anos já de mercado. E eu, antes de me formar e antes de entrar na fisioterapia, eu não tinha nenhum contato nunca tive nenhuma lesão, nunca tive nenhum problema. E Uhum. aí surgiu uma oportunidade, era o meu momento ali, eu falei, vou encarar a fisioterapia e vou ver no que dá. E no primeiro ano de faculdade eu já me apaixonei pelo curso. Hoje eu sou o Carlos antes e depois da fisioterapia. O quanto que ela agregou na minha vida, o quanto mudou, o quanto que agregou demais assim toda a minha vida mesmo. Não tenho que, eu sou muito grato ao que eu aprendi, o que ela agregou na minha vida. Aham. Carlos, tu trabalhas com a fisioterapia mais voltada para esportes, para lesões esportivas, é isso? Sim, sim, eu tenho um trabalho direcionado tanto para a parte de fisioterapia esportiva, que Uhum. intervém para avaliação, entender o que é necessário aplicar desde o atleta amador, o mais profissional, o intermediário, qualquer pessoa que faça uma atividade física, ela é necessário ter uma avaliação adequada do fisioterapeuta esportivo. A gente faz essa avaliação, entende ali o que pode melhorar, o que não está legal, isso numa parte. Num segundo Uhum. momento, a gente pode também trabalhar com as intervenções para reabilitação. Quando já tem alguma lesão estabelecida, a gente vai lá, avalia, estabelece, trata essa lesão e também nessa mesma avaliação a gente avalia o que pode ser otimizado. Então a gente trabalha o que pode ser otimizado e também o que pode melhorar o desempenho, que já é a parte de prevenção ou otimização aí de acordo com a modalidade que o atleta exerce, né? Mas é bem basicamente isso, é a avaliação, a parte de recuperação e também de prevenção de lesões. Uhum. Isso é a parte de fisioterapia esportiva. Sim, o quanto tu falas em prevenção, parece, né, Carlos, que é sempre muito melhor prevenir, né, uma lesão do que depois que ela já está ali, a pessoa então tratar. Tu falasse em atletas amadores, tem muita gente que é atleta de final de semana, né, que sai para correr, Sim, sai para jogar bola bem no final de semana e depois, sim. então, tem uma lesão. Por que acontece isso? Então, a grande maioria das pessoas aqui que eu atendo aqui na nossa cidade Uhum. tem esse perfil, aquele atleta atleta também eu gosto de chamar de atleta também. São meus Aham. atletas todos, independente de ser mais profissional ou mais amador. A maioria das pessoas assim, não tem às vezes um treinamento adequado. O que acontece? Surge lá o evento para participar de uma certa modalidade no final de semana. A Aham. pessoa às vezes não está tão preparada, o corpo não está com condições de executar aquela função. Se a pessoa vai lá e não, vou dar a minha vida aqui para fazer essa atividade. E Uhum. aí que às vezes acontecem algumas lesões, alguns imprevistos, né? Uhum. Mas a gente consegue minimizar essas lesões trabalhando com treinamento físico direcionado, uma preparação física focada na modalidade que o atleta exerce. Isso é primordial para que a gente consiga prevenir que tenham esses imprevistos. Uhum, sim. Tu trabalhas também com a quiropraxia clínica? Quiropraxia, sim. Que- A quiropraxia é uma das abordagens da terapia manual. Hoje eu tenho uma gama de recursos manuais, entre eles uma delas é a quiropraxia. Aí, se Uhum. for necessário, de acordo com a necessidade do paciente, se a quiropraxia for a necessidade dele, a gente aplica. Mas tem pessoas que não se sentem muito à vontade, têm medo dos estalos, tem um certo É que receio. funciona isso, porque realmente, né, dá um certo desconforto escutar, né?
Sim, sim. Para algumas pessoas, ela é muito. Tem pessoas que se sentem muito bem com o alívio que promove. Entretanto, tem pessoas que têm um certo receio. Às vezes pessoas mais idosas. Tem que ver bem se a indicação, se a pessoa se sente à vontade com a prática e Claro. também se é adequada à necessidade dela. Mas é bem interessante. O resultado que ela promove é fantástico. Se a pessoa tem alguma restrição de movimento, pensando na coluna, que geralmente a quiropraxia É. intervém mais na coluna. A pessoa tem uma dificuldade para flexionar para frente, estender a coluna, fazer alguma dos movimentos funcionais de rotação, a gente consegue avaliar, entender qual é o déficit funcional que a coluna está apresentando. A partir daí a gente faz a intervenção com a terapia manual. No caso, pode ser a quiropraxia. Aí, se for necessário, a gente faz aqueles estalos, aqueles barulhinhos que todo mundo, a maioria das pessoas se sentem bem. Ai, nossa, que maravilha. Mas, Aham, claro, como eu disse, tem pessoas que não se sentem muito à vontade, tem um claro. certo receio, tem medo. Às vezes, muita gente via em alguns filmes antigos, quando tem aqueles filmes do Van Damme, que eles pegavam, faziam aqueles estalos e acabava Sim, sendo uma visão não muito legal, e tem pessoas que têm acham, ai, vai me quebrar o pescoço. Não, calma. sim. A gente estuda bastante, treina bastante para fazer esse tipo de abordagem. Claro, com certeza. Outra coisa também que eu vi que tu trabalhas é com liberação miofascial. Sim, sim. A liberação miofascial hoje é uma técnica bem difundida, assim, agrega bastante na vida dos corredores, de qualquer atleta que precisa ganhar mais funcionalidade, precisa Hum, melhorar a sua mobilidade, flexibilidade muscular. A liberação miofascial intervém nisso. É muito interessante. A pessoa às vezes tem uma restrição também, uma restrição de movimento, mas a causa não é necessariamente a articulação, mas pode ser algum tecido muscular ou facial. E a gente hum, faz algumas abordagens manuais, algumas também instrumentais, que facilitam com que esse músculo consiga vascularizar melhor e ganhe mais flexibilidade. Isso é hum. fantástico para algumas pessoas aí, algumas modalidades específicas, por exemplo, a corrida. Algumas pessoas às vezes pegam muita restrição de movimento da musculatura da panturrilha, ou Hum. então a parte posterior da coxa. Esses músculos, quando a gente consegue fazer uma boa abordagem ali de liberação miofascial, a pessoa assim, ó, corre leve, flui Hum. muito melhor o movimento, flui muito melhor a corrida. É uma abordagem fantástica que agrega bastante na vida de qualquer atleta. Uhum. Porque é importante a gente saber sobre isso, porque tem tanta gente assim que começa a correr. Agora vamos pensar nesse período, né? As pessoas estão correndo de máscara, já é uma dificuldade. Aí a Sim, pessoa também vai correr, já tem sente uma dor na panturrilha, né? Uma dor no joelho ou em algum outro lugar, aí a pessoa para. Então é importante saber quais são os métodos que as pessoas podem procurar, né, com o fisioterapeuta, para que elas consigam desenvolver a corrida ou outra atividade sim, física. sim. Então, o que acontece? Pensando na corrida, tá? Porque eu adoro, eu sou um fã da corrida. Eu acho que é um esporte muito democrático, assim. Pode Sim. ser, qualquer pessoa consegue fazer, e também é um esporte de fácil acesso. Tu só Uhum. precisa basicamente de um tênis. Um tênis Uhum. para poder pegar e sair correndo. Entretanto, o que acontece? A maioria das pessoas, nós temos pessoas que têm uma certa capacidade de adaptação, de todas as estruturas corporais para a corrida. Mas tem pessoas que às vezes já vêm com algumas lesões antigas, às vezes sobrepeso, alguma restrição de movimento, e a pessoa já quer começar a correr e o corpo não está preparado para a demanda que a corrida vai exigir. E Uhum. isso às vezes é uma das principais causas aí que geram algumas lesões. Uhum. O ideal seria que a pessoa preparasse o corpo para a corrida e não usar o corpo para depois fazer essa preparação. Porque Aham. a demanda da corrida exige algumas questões em relação ao tornozelo. Tu tem que ter uma boa mobilidade do tornozelo, uma boa mobilidade do quadril também. Coluna tem que ter uma boa flexibilidade. Alguns músculos específicos, eles precisam ter uma boa flexibilidade para tu conseguir desenvolver bem. E às Uhum. vezes uma pessoa que nunca, às vezes não teve nenhuma experiência de corrida durante a vida ou nenhuma experiência com o esporte. Aí de repente, pô, a corrida é interessante. Ah, eu vi um amigo que começou a correr e perdeu peso. Ah, eu vou fazer também. Aham. Aí a pessoa vai naquela empolgação e tal. Mas Aham. o que acontece? O corpo, às vezes,
ele não está adaptado à Claro. demanda que a corrida te exige. Então, Uhum. tem que evoluir de uma forma progressiva, começar caminhando, avaliar como é que está o movimento das articulações, como eu disse, do quadril, do tornozelo, da Uhum. coluna, que são as principais aí que a corrida exige, melhorar a funcionalidade dessas articulações e a partir daí assim, não, vamos correr bem, vamos melhorar aqui o nosso meu desempenho e a partir daí sim, vai aumentando as distâncias, aumentando a velocidade e é assim que a gente consegue prevenir que que vem esses imprevistos aí. Uhum. Agora vamos passar assim num quadro mais crítico. Quem Hum. tem condromalácia, como é que faz para correr? Olha, então, eu sou meio suspeito para falar, porque eu não gosto de limitar assim os meus pacientes, as pessoas que buscam o meu trabalho, eu Uhum. não gosto de limitar ninguém de fazer o que gosta. Pelo Uhum. contrário, eu disse, se tu gosta de correr, vamos dar um jeito, tu vai ter que correr. Mas Uhum. vamos buscar algumas adaptações e entender por que está acontecendo essa sobrecarga no joelho, por que está Uhum. acontecendo a condromalácia. No caso da condromalácia, ela geralmente acontece por uma adaptação ou alguma. Tem alguns mecanismos de lesão, mas um dos principais é quando a pessoa às vezes o joelho cai muito para dentro durante a corrida. Isso aumenta o atrito, aumenta o contato da patela com uma estrutura ali do joelho e vai desgastando um pouco mais a estrutura que tem ali. E isso, Uhum. com o passar do tempo, vai gerando mais alguns sintomas. O que acontece? A gente pode usar intervenções da fisioterapia, usar estratégias que vão diminuir essa sobrecarga lá no joelho. E para diminuir essa Uhum. sobrecarga, tu tem que mexer no tornozelo, mexer no quadril, ganhar mais força do quadril, mais estabilidade, ativação dos glúteos, ativação da musculatura de core, ganhar Uhum. mais mobilidade do tornozelo, mais controle da musculatura anterior da coxa, que é o quadríceps. Esses músculos eles têm que estar muito ativados, com muita força, para minimizar esse atrito, esse contato que está tendo a mais ali no joelho e gerando essa sobrecarga que causa a dor da condromalácia. Dá para Uhum. correr? Dá, é possível. Não existe a limitação, mas a gente busca alterações aí, funções, otimizar as funções do corpo para diminuir a sobrecarga lá naquela região. Aí a pessoa, uma vez daqui, outra, daqui a pouquinho, sentiu alguma coisinha, mas é lá de vez em quando, segue correndo, vai, vida que segue. Uhum. Sim, porque é importante a gente falar disso, porque a gente escuta muitos corredores falando que tem muitas dores nos joelhos. Alguns, em função da condromalácia, que eu acredito seja hereditária, não sei, né? Sim, não, Não? às vezes tem casos ela é multifatorial, tem várias questões. Mas a Sim, principal é realmente esse aumento do contato da patela, que é o osso, esse ossinho solto na frente do joelho, com as tá, estruturas aqui do fêmur. entendi. Hum. Eu pergunto isso por curiosidade, porque eu tenho condromalácia e é minha hereditária. Então, Ah, eu estava correndo, parei na pandemia e agora estou naquela ah, dificuldade de voltar, né? não, mas dá para voltar sim. Pois é, eu corria pela Transpire, né? E aí o joelho começou a se queixar de opa, aí eu parei, aí usando máscara, então foi um horror. Então, por isso a minha curiosidade, para saber direitinho o que fazer com essa danada da condromalácia. Sim, não, mas dá para fazer sim. Então, como eu falei, tem algumas intervenções. A gente primeiro tem que avaliar bem o teu caso e ver qual é a real causa que está aumentando essa sobrecarga no joelho. Daqui Uhum. a pouco a gente consegue otimizar mais a função do quadril, melhorar a funcionalidade do quadril e do tornozelo, a gente diminui a sobrecarga no joelho. Isso já Uhum. é excelente. Daqui a Uhum. pouco tem alguns casos que a gente consegue melhorar a questão da condromalácia com a liga no Ah, joelho. sim, é Ela verdade. pode melhorar bastante. Depende bastante assim para indicar a liga, assim, porque eu não gosto de deixar a pessoa sempre vinculada com o Uhum. dispositivo. Mas Sim. daqui a pouco, se está trazendo benefício para ela, a gente segue usando. Mas no teu caso, acho interessante, antes de usar a liga, a gente conseguir trabalhar mais força de glúteo, trabalhar mais a mobilidade do quadril, Uhum. focar lá no pé, no tornozelo e diminuir a sobrecarga do joelho. Isso é o principal. Ah, Se daqui a sim. pouco a gente testa, fui correr, senti assim, mas mudou, não tenho mais a mesma sensibilidade que eu tinha no início. Então a gente pode buscar outras abordagens
ou experimentar também a liga. Essa é uma das possibilidades, mas a gente tem infinitas possibilidades aí de tratamento para poder melhorar. Sim. E me diga uma coisa, qual é a diferença, já que tu está fazendo pós-graduação, eu achei muito bacana nessa área, da osteopenia para osteoporose? Porque tem uma diferença Então, entre elas, né? na verdade, não é osteopenia, é osteopatia. Hum, Osteopatia. Osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. uhum, A gente trabalha com a avaliação do corpo como um todo. A gente avalia todos os sistemas corporais, músculo esquelético, estrutural, visceral, a relação entre todos os sistemas corporais. E a partir uhum, daí a gente busca, por exemplo, a pessoa tem um sintoma na coluna. Daqui a pouco esse sintoma pode ser originário de uma uhum, víscera que não está com uma boa funcionalidade. E aí, com certo. a osteopatia, a gente pode ir lá fazer uma intervenção manual que melhora o funcionamento dessa víscera. Uhum. Isso é uma das abordagens da osteopatia, mas é basicamente isso. Tu falou em osteopenia, Isso, porose. osteoporose, sim. Aí essas já são patologias em relação ao déficit de cálcio. E a fisioterapia também trabalha muito bem com esse tipo Uhum, com esses problemas. No uhum, caso da osteoporose, quando há esse déficit de cálcio, hoje o que tem de evidência científica mostra que os melhores resultados são com treino de carga, com exercícios de força. uhum, Então, geralmente idoso que tem problemas de osteoporose, osteopenia, tem que fazer força, tem que ir para uma academia, fazer exercícios de carga, fazer agachamentos. Essa é a melhor intervenção para que a gente consiga ter uma melhor deposição de cálcio nos ossos e facilitando aí que venha a melhorar esses quadros de osteopenia ou osteoporose. compreendi. E me diga uma coisa, também eu vi, né, lá no teu currículo, que tu trabalhas com a cinesioterapia, é isso? Cinesioterapia, sim. Cinesioterapia é basicamente o que a fisioterapia faz, é trabalhar com o movimento, é dar funcionalidade, dar movimento ao corpo humano. Então, Uhum, qualquer intervenção que a gente faça, a pessoa tem uma restrição em algum movimento, olha, não consigo levantar o ombro, tenho uma uhum, dificuldade para levantar o ombro. A gente vai lá ver, avalia o que é a causa daquele sintoma, por que aquele ombro tem vários mecanismos que podem estar gerando essa limitação. é, A gente vai buscar as intervenções, se não tem dor, como é que. Depende muito do caso. Mas a gente vai buscar as intervenções que melhorem o sintoma, otimizem a função da articulação, e a partir daí a gente vai trabalhar movimentos que otimizem, que melhorem a funcionalidade, que devolvam a funcionalidade do segmento. Por exemplo, pensando no ombro, tem várias estruturas. Tu pode ter correlações com a coluna cervical, com sim. esse osso aqui da escápula, a antiga omoplata que as pessoas falam. E Uhum, tem várias, às vezes até alterações no cotovelo podem gerar limitações no ombro. Então isso uhum, tudo tem que ser avaliado, tem que ser bem sim. direcionado e para fazer o tratamento certo, né, de acordo com o que o paciente precisa. A gente falou até agora sobre as lesões no membro inferior, mas também tem o superior, né? A pessoa jogando uma pádel, jogando vôlei, também pode causar uma lesão no ombro, cotovelo, braço. Sim, E sim. como tratar isso? Então, aí, pronto, cada esporte, cada modalidade tem um certo perfil das lesões mais comuns. Eu hoje trabalho bastante além do pessoal da corrida, também com o pessoal do pádel. Uhum, Eu trabalho bastante com quem joga pádel e são comuns algumas lesões aí no ombro, na coluna. Essas lesões, assim, ó, cada pessoa vai ter um mecanismo específico. Alguma pessoa pode ter uma dor no membro superior por origem na coluna cervical. Ou uhum, daqui a pouco pode ter algum problema, pode ter uma dor no cotovelo. Às vezes a causa não está só no cotovelo, pode estar na coluna cervical, pode estar no ombro. Então, essa avaliação minuciosa para entender a real causa do sintoma, que é a prioridade. A partir do momento a gente definiu, olha, a causa do problema está aqui, isso e uhum. aquilo. Aí a gente vai fazer as intervenções necessárias. Aí pode ser quiropraxia, pode ser terapia manual, pode ser cinesioterapia, de acordo com a vontade do paciente e a necessidade dele também.
Uhum. Tu trabalhas também com Pilates clínico. Sim, Pilates. Então, algumas pessoas que têm dores na coluna, que querem fazer alguma atividade, mas não se sentem à vontade de manter uma atividade numa academia ou em outro lugar, a Uhum. gente consegue trabalhar com essas pessoas muito bem, fornecendo aí, ganhando mais qualidade de vida, mais funcionalidade, através do método Pilates. No caso, o Pilates clínico, ele é direcionado para quem tem já esses problemas de coluna. Uhum. Pessoas que já têm, geralmente, algumas alterações degenerativas, que já fazem parte do processo aí da vida. Essas Claro. pessoas, às vezes, tem gente, bah, não me sinto à vontade de ir para uma academia, talvez não vou ter a mesma orientação específica. Então, a gente traz essas pessoas para o estúdio de Pilates e consegue colocar essa pessoa em movimento, consegue dar funcionalidade para ela de uma forma bem específica e bem direcionada para a necessidade dela. A gente vai trabalhar alongamentos, trabalhar flexibilidade, trabalhar fortalecimento, estabilização, respiração, que é uma das prioridades aí do Pilates. Juntando todas essas intervenções, a gente consegue ter um bom resultado aí com o paciente. Uhum. E qual é a diferença, assim, fundamental entre o Pilates e a fisioterapia? Então, o Pilates eu coloco como um recurso de cinesioterapia. Como tu falou, como nós falamos mais cedo, eu uso o Pilates como um recurso de cinesioterapia. Tá. Como o Pilates pode ser aplicado tanto por profissionais de fisioterapia, tanto por profissionais de educação física, Uhum. aí vai depender da abordagem do profissional. Eu, no meu caso, e acho que a maioria dos fisioterapeutas, usa o Pilates dessa maneira clínica, como eu te Tá. falei. Tem alguns colegas que usam também o Pilates, tem umas outras variações do Pilates, com Pilates suspenso, Pilates de outras. Uhum. Aí, claro, aí, para essas abordagens é necessário que o paciente, que o aluno, tenha um desenvolvimento maior, tenha uma capacidade maior de controle corporal. Então, essa é basicamente a diferença. Assim, o profissional que vai aplicar. Se é um Uhum. fisioterapeuta, ele vai pensar no Pilates mais de uma forma de reabilitação ou de Entendi. prevenção de lesões. Se for um profissional de educação física, ele vai trabalhar com as características da educação física. Uhum. Tá, e neste momento que a gente está agora, ainda, né, tu fica em casa enquanto a gente aguarda a vacina, muitas pessoas estão trabalhando em casa, né, que é o home office. Qual Sim. é, assim, o prejuízo para a saúde? Porque a gente em casa come uma coisinha aqui, fica mais tempo sentado, né? Isso também modifica o corpo, também causa, de Sim. repente, aquela, né, da pessoa não fazer tantas atividades. Como é que é isso neste momento? Então, em relação ao home office, o que aconteceu? Do ano passado para cá, eu tenho no meu perfil de paciente, nas minhas intervenções, aumentou muito pessoas com problemas de coluna, outras alterações, devido às adaptações ao home office. Foi tudo Uhum, muito de repente, o ano passado. Muitas pessoas nunca trabalharam em casa e de repente uhum. tiveram que adaptar tudo para poder trabalhar em casa. E tem uma questão assim, que em casa tu acaba trabalhando mais horas do que tu trabalhava no teu ambiente de Aham, trabalho. Isso sim. é um detalhe. Outra questão também é a questão do mobiliário. Muita gente em casa não tem a cadeira adequada, não tem o móvel adequado. Daqui a pouco o computador deveria ficar numa posição, não está na posição adequada. E tu acaba ficando, eu considero isso, as pessoas trabalhando em casa acabam focando mais. Tu tem mais concentração no computador do que se tu tivesse no teu ambiente de trabalho. E é Uhum, uma tendência assim, eu posso até mostrar aqui. A pessoa começa trabalhando tranquila, né? Daqui a pouco tu vai te sim, curvando, e curvando, e curvando. Aí tu imagina, ficar uma média aí de 8 horas numa mesma posição. Tem sim, pessoas que ficam muito bem, mas tem pessoas que não estão adaptadas, a coluna vai, vai reclamar, né? E aí tu claro. fica um dia, todos os dias ali, mais de 8 horas na frente do computador. Eu tenho pacientes assim, ó, que não paravam nem para ir no banheiro, nem para tomar um cafezinho. Então, Uhum, assim, ó, isso são orientações que eu passo para o pessoal que trabalha com home office hoje. Olha, se
tu vai ficar lá tantas horas, alguns que são professores, Uhum. quem trabalha também, né, nessa parte empresarial, que também precisa ficar mais tempo no computador. No mínimo, assim, ó, tive uma paciente professora que eu tive que pedir para ela, ó, coloca um lembrete no celular Uhum. para despertar ali, ó, de 40 em 40 minutos, tu tens que levantar, alonga a coluna, te movimenta, olha para lá, olha para cá, dá movimento, quebra a posição que tu estavas, isso uns 2 minutinhos e depois Uhum. segue. Depois tu retoma. Daqui a 40 minutos o celular vai despertar de novo e vamos seguir, vamos fazer isso de novo. Para que a gente não Uhum. tenha um tempo tão grande numa mesma posição. Isso já vai trazer mais alívio, já vai trazer um melhor conforto. E pronto, para o pessoal do home office é basicamente essa a dica que eu dou para conseguir melhorar isso, a qualidade de trabalho, e também prevenir que aconteça alguns problemas. Eu gosto também de passar alguns exercícios de mobilidade da coluna, Uhum. assim como eu disse aqui, a gente pode até na cadeira, pega, puxa para cá, puxa para Uhum. lá, movimenta a cabeça, movimentos os mais simples possíveis. Só o principal é quebrar o padrão dessa posição que a gente fica aqui no computador. Essa é mesmo que seja assim, ó, de 1 em 1 hora, Uhum. mas tem que quebrar um pouco esse perfil. Vai lá, toma uma água, tomar água também. Muitas pessoas esquecem de tomar água durante esse período aí no computador. Toma Uhum. água, faz esses exercícios de mobilidade, adapta, daqui a pouco bota uma almofada na cadeira para ficar um pouco mais alto, ou pega uma Uhum. mesa mais baixa, uma posição que as mãos fiquem confortáveis na mesa. Isso é fundamental. Para tu ficar ali, no mínimo, às vezes 8 horas no computador, tu tem que ter uma estrutura adequada. Claro, muita gente agora já está voltando e tal, mas também tem muita gente que eu acho que não vai voltar mais, vai seguir trabalhando em Uhum. casa. E essas pessoas, Sim. olha, se para a tua qualidade de vida é importante investir nessas adaptações, tanto do mobiliário e tanto com exercícios ou até alguma consultoria, alguma orientação. Olha, eu passo tanto tempo assim na frente do computador, eu preciso, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, eu já estou dando essa consultoria aqui, ó. Trabalha movimento, toma água e tenta botar assim, ó, de meia em meia hora, levanta, estica a coluna e muda a posição. Sim, porque é importante falar isso porque muitas pessoas acabam ficando com uma má postura, né? Começa a ficar muito cansado e começa aqui e tal. Aí quando vê, ele realmente levanta e tá com aquela dor na coluna. Sim, Outra sim. coisa também que às vezes as pessoas têm, me corrija se eu estiver errada, uma má postura também na hora de dormir, né? Coloco dois, três, quatro travesseiros, aí haja coluna, né? É verdade. Então, eu também sou um pouco suspeito para falar sobre isso, tá? Porque eu gosto de dar essa independência para as pessoas. Cada um tem um perfil de dormir, cada pessoa Uhum. vai dormir de um jeito. Se Uhum. essa maneira que tu dorme não está te trazendo algum prejuízo, pode dormir da maneira que tu te sentir bem. Às vezes as Uhum. pessoas têm um receio, eu acho que é o meu colchão, às vezes acho que é o travesseiro que está me gerando alguma dor. Aí Uhum. tu vai ver a pessoa, vai ver a qualidade de sono da pessoa. Ela Uhum. não dorme bem, ela tem dificuldade para dormir. Às vezes, a maioria das vezes, os problemas de dor ao acordar ou dor para dormir estão mais relacionados com a qualidade do sono do que com os outros dispositivos, como colchão, travesseiros. Uhum. Então, para dormir, eu indico, ó, tu te sente bem dormindo de barriga para baixo? Dorme de barriga para baixo. Sente bem dormindo de lado, de barriga para Uhum. cima, como for. Eu prefiro que tu tenhas o conforto da maneira que tu te sente melhor do que eu te dizer, não. Anatomicamente, a fisioterapia, mas anatomicamente, o que é recomendado? Que a pessoa consiga durma de lado, que é quando tu tem menos sobrecarga, menos carga na coluna. Mas se tu dorme Uhum. de barriga para baixo e não traz nenhuma dor, não tem nenhum prejuízo, dorme de barriga para baixo, dorme como tu te sentir melhor. Isso é Uhum. mais importante. Sem dúvida. Agora sim, quase na finaleira da nossa entrevista. Andar de bicicleta é bom? É excelente, excelente. Hoje o número de ciclistas aqui em Rio Grande Uhum. cresceu muito, muito. Eu tenho É atendido uma verdade. boa demanda de pacientes que, com a função da pandemia, consideraram
o ciclismo uma atividade mais segura, mais tranquila, e muita gente tá entrando nesse meio. E realmente é excelente, é um esporte muito bom. Para algumas pessoas, assim, por exemplo, trocar a corrida pela bicicleta depende do teu objetivo. Se tu queres te manter em movimento, te manter em funcionalidade, ok. Para questões de perda de peso, isso varia um pouco, assim, porque a demanda da bicicleta vai ser diferente, tu não vai ter o mesmo esforço da corrida. A não ser que tu faça um esforço muito grande na bicicleta, aumentando a cada vez mais, botando mais intensidade, tu até pode chegar nas questões, nas valências da corrida. Mas não é bem diferente. Mas para se manter em movimento, para ter uma atividade, eu super apoio assim. Alguns pacientes que não têm, que são corredores ou de outras modalidades, que no momento não podem fazer uma atividade de corrida, eu falo, não, vai de bike, treina bike, vai, não para. O importante é manter o corpo em movimento. Sem dúvida. Me diga uma coisa, onde é o teu consultório? Então, hoje eu tenho meu consultório. Achar. Oi? Onde as pessoas podem te achar? Ah, Instagram? sim, sim. Eu tenho meu consultório aqui no centro, tá na Rua Conde de Porto Alegre 397. Meu consultório é junto com a Clínica Ateliê do Corpo. Nós somos aqui um espaço de oferece fisioterapia e pilates, aqui no centro, na Conde de Porto Alegre. E tenho também meu consultório no Cassino, agora ainda está quase pronto. Em breve eu vou inaugurar. Isso, em breve vai ter inauguração. Mas por enquanto eu atendo aqui no centro e também com atendimento domiciliar. Uhum. E qual é o Aí teu, quem teu número precisar de pode me contato? chamar que eu vou na sua casa. O teu número de contato? Pode me chamar pelo meu WhatsApp, que é 98403-2214. Uhum. Pelas Ou, redes sociais? isso, pelo meu Instagram é @FisioCaduMoreiras. Tá, ótimo. Que legal. Bom, chegando tão bem no finalzinho mesmo, nos deixa uma dica aí de movimento para a gente não ficar parado, Cadu, de forma alguma. Olha, eu gosto bastante assim, ó, de priorizando sempre a coluna. A Uhum. coluna, ela manda informações para todo o corpo, então dê movimento para sua coluna. Se tu gosta de dançar, dança. Se tu gosta de fazer exercício, faz exercício. Se tu gosta Uhum. de pedalar, pedala. Se tu gosta de correr, mas mantém o teu corpo em movimento. Isso é o principal. Claro, tem algumas dicas, como eu disse aqui, roda o corpo para cá para quem fica no home office, mas o que te faz bem, o que tu te sentir bem fazendo, isso é o mais importante. Uhum. Que legal. Cadu, olha só, te desejo muito sucesso, tá? Assim que tu tiver um consultório aqui no Cassino, nos avisa, faz favor, Vou tá? avisar assim. E obrigada por ter conversado com a gente. É muito importante falar sempre sobre saúde. Ai, Renata, eu que agradeço a confiança, obrigado por me convidar para participar aqui do teu programa. E olha, eu gostei bastante também dessa experiência de poder agregar um pouco mais na vida aqui das pessoas, poder mostrar um pouco mais de informação da minha área e como que a gente pode mudar a vida das pessoas através da fisioterapia. Com certeza. E tem uma frase que a gente sempre encerra o programa. Vamos, que é pra frente que se anda. Coisa boa, isso aí, seguimos em frente. Seguimos em frente. Isso aí. Obrigada. Tudo de bom, Cadu. Obrigado, Renata, valeu, até a próxima. Até a próxima.